A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, né? Que Deus venha abençoar cada um que está ouvindo mais esse vídeo de ministração da palavra do Senhor. Eu fiquei uns dias sumida, mas fazendo a obra, irmãos. Estava com algumas agendas, visita nos lares, né? E Deus, ele tem feito grandes coisas, maravilhas. Nós estamos aí, ocupados, mas fazendo a obra do Senhor. Amém? Irmãos, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração tem por tema: Igreja, recupere as suas dracmas. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre dracmas perdidas dentro da igreja, valores perdidos, né? Porque a dracma nada mais é do que valores que foram perdidos, né? Dentro da igreja, né? Valores importantíssimos que a igreja de hoje, a igreja atual, ela está perdendo, né? A sua característica, a sua identidade em Cristo, né? E muitos valores, né, estão se perdendo, mas o Senhor trouxe ao meu coração 5 valores aqui importantíssimos que a igreja não pode perder, mesmo que passe o tempo, né? Mesmo em tempo de luta, de aflição, de crise, de adversidade, a igreja não pode perder esses valores, né? Então, quero ler com você aqui em Lucas 15, Doutor Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A dracma perdida, irmãos, aqui dentro das parábolas de Jesus, aqui em Lucas capítulo 15, representa, na verdade, almas, né? Mas, assim, a dracma, ela representa uma moeda de valor. Então, eu quero falar sobre valores perdidos dentro da igreja, costumes perdidos, né? Dessa forma, onde a igreja precisa se despertar, né? Em resgatar, em recuperar esses valores, né? Que se perderam com o tempo. E o primeiro valor que o Senhor trouxe no meu coração está em Apocalipse 2, eu quero abrir junto com você nesse momento, Apocalipse 2, versículo 2 ao 5, que diz assim: Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu o achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres, né? Irmãos, essa é a carta à igreja de Éfeso, aonde o Senhor, ele desperta aqui, através dessa carta, o primeiro amor, né? Na igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso havia perdido o primeiro amor. Então, aqui, ele começa falando o que essa igreja tem de muito bom, que essa igreja ela tem provado às pessoas, né, se realmente são pessoas de Deus, os apóstolos, né, aqueles que se dizem líderes religiosos, né, essa igreja ela tem provado, né, observado quem na verdade prega a verdade, quem prega a mentira, ela tem essa observância, né, sobre uma liderança, ela tem sofrido e tem sido uma igreja paciente, tem trabalhado, né, pelo nome do Senhor e não tem se cansado, né? Nós vemos aqui várias qualidades que tem a igreja de Éfeso, né? Mas o Senhor tem uma única coisa contra essa igreja, que abandonou o primeiro amor, né? E um dos valores que o Senhor colocou no meu coração é esse primeiro amor, né? É o primeiro amor que nós temos abandonado, né? A igreja hoje, a igreja atual, tem abandonado o primeiro amor, né? Dessa forma, tem deixado o primeiro amor, não está reavivando a chama, né? Não está buscando mais como antes, né? No mesmo grau de intensidade, no mesmo grau de fé, no mesmo grau de confiança. A igreja, ela tem se esfriado muito, né? Tem abandonado o primeiro amor, né? E aqui em Apocalipse, no capítulo 2, né, no verso 5, diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste,
e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha aqui que forte, né? Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, né? Quando a Bíblia fala tirarei do seu lugar o seu castiçal, está falando, está tirando aquilo que o Senhor entregou, a autoridade da igreja, né? Está tirando isso, né? Está tirando a autoridade dessa igreja. Se não se arrepender, se não voltar às obras praticadas no início, né? Onde essas obras elas eram praticadas com amor verdadeiro, né? Amor verdadeiro à obra, amor verdadeiro a almas, né? Então, esse primeiro amor, ele representa isso, amor a almas, amor à obra, né? Amor pela presença de Deus, né? Onde muitos têm, né, abandonado esse primeiro amor, né? Às vezes não faz mais a obra, faz por obrigação, mas não por amor, por desejo, né? Por amor a vidas, amor a almas, porque está fazendo, né? De fato, por amor a Deus, por obediência a Deus, mas faz com outras motivações, né? Faz com negligência, faz de qualquer forma, faz a obra relaxadamente. O Senhor, ele está observando tudo isso que nós estamos fazendo por obrigação, estamos fazendo porque estamos debaixo de autoridade, temos que fazer por obediência, né? E ali fazemos, mas fazemos sem amor, fazemos sem vontade, fazemos para Deus, mas sem entender o porquê que nós estamos ali, sem entender o propósito de Deus com a gente, né? Sem entender o propósito de Deus com o nosso chamado, né? Então, assim, a gente faz relaxadamente, né? E dessa forma ele está aqui alertando essa igreja. Cadê o primeiro amor, né? E é um dos valores perdidos na igreja. A igreja abandonou o primeiro amor, né? A igreja já está meio que fazendo a obra mais por obrigação, não com aquele amor que era antes, né, irmãos? Porque antes a igreja se reunia com aquele amor, com aquele desejo de buscar a Deus. E nós vemos isso, uma irreverência, né? A falta de amor pelas coisas de Deus, a falta de presença pelas coisas, a falta de amor pela presença de Deus, né? Falta de amor em tudo, falta de amor pela obra, falta de amor pelas almas, né? Cadê o nosso primeiro amor? Muitos têm abandonado esse primeiro amor. Então o Senhor fala que arrepende-te, arrepende, né? Arrepende-te e lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras, né? Isso que o Senhor está falando para a igreja, né? Que é tempo de arrependimento, né? E de buscar a Deus, falar, Senhor, me ajuda, Senhor, né? Me perdoa, porque ali, naquele momento, eu caí, eu deixei de fazer a sua obra com amor, eu deixei de alcançar as almas, eu deixei de pregar a sua palavra. Então, o tempo é de arrependimento. Às vezes você se enquadra nesse primeiro valor aqui, você perdeu o primeiro amor, você não tem mais desejo de fazer a obra do Senhor. E o Senhor está aqui despertando a tua vida com essa mensagem. Cadê o seu primeiro amor? Faça a obra com mais amor, faça a obra com mais perseverança, com mais desejo, com mais vontade, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. E o Senhor, irmãos, é Ele que vai nos recompensar. Aleluia, nosso galardão ele está lá no céu. Quando a volta do Senhor vir, Jesus voltar, Ele traz a nossa recompensa, Ele traz o galardão. E o Senhor, Ele tem recompensa para aqueles que permanecem, que fazem a obra com amor, né? Que tem o coração na obra, né? Dessa forma. Então, irmãos, esse é o primeiro valor perdido que o Senhor colocou no meu coração. O segundo valor perdido que o Senhor colocou no meu coração é o temor do Senhor. Presta atenção, o temor do Senhor. Quero abrir com você aqui no livro de Provérbios, capítulo 8. Provérbios 8, versículo 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então fala que o temor do Senhor é quando nós aborrecemos o mal. A pessoa que ela teme a Deus, a pessoa que é temente ao Senhor, ela aborrece o mal, ela aborrece a soberba, ela aborrece todo tipo de arrogância, ela aborrece o mau caminho, né? E a boca perversa. Aqui o Senhor também, ele aborrece essas coisas, né? E quando nós temos o temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? Esses dias eu trouxe uma ministração aqui, eu falei um pouco sobre o temor do Senhor,
né? O temor do Senhor é um amor, né? É um amor tão grande que nós sentimos por Ele, que nós não queremos perder essa presença, não queremos entristecer o Espírito Santo. E esse temor que nós temos, esse medo de perder a presença, esse medo de perder a presença do Espírito Santo, né? O medo de entristecer o Senhor, nos guarda de pecar contra Deus, de falar aquilo que não agrada, nos guarda de andar pelo caminho mau, nos guarda de pecar, né? Quando nós tememos ao Senhor, nós temos, não é um medo do que Deus vai fazer, do juízo de Deus, não. Nós temos medo de entristecer o Espírito Santo, né? Então, esse medo de entristecer o Espírito Santo, esse desejo de agradar a Deus, né? Esse amor que nós temos pela presença de Deus, né? Nós valorizamos essa presença dentro de nós e não queremos entristecer o Espírito Santo, não queremos desagradar o Espírito Santo. Isso chama temor do Senhor. Eu estou explicando aqui bem explicadinho para você entender o que é o temor do Senhor, né? É quando nós não pecamos, né? Para não entristecer o Espírito Santo, porque não queremos perder essa presença. Porque o que separa, irmãos, o homem de Deus é o pecado. O pecado, ele traz separação entre Deus e o homem, né? Então, quando nós não queremos perder a presença de Deus na nossa vida, nós não pecamos, porque não queremos entristecer o Espírito Santo, não queremos desagradar a Deus, né? Chama o temor do Senhor. Por isso que aqui fala, o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. A boca perversa eu aborreço. E capítulo 9, verso 10, também diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, né, a Bíblia te considera uma pessoa que está sábio, uma pessoa que tem sabedoria, que tem a sabedoria de Deus, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, quando nós tememos ao Senhor, nós nos guardamos dos maus caminhos, nós renunciamos toda espécie de pecado, nós nos afastamos de toda aparência do mal, né? Afastamos o nosso corpo daquilo que nos corrompe, daquilo que nos contamina, né? E ali a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é temente ao Senhor, se considera uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, né? Que carrega a sabedoria que vem do céu. Aleluia. Capítulo 15, 33, também explica um pouquinho melhor sobre o temor do Senhor. Continuo no livro de Provérbios, viu, irmãos? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vai a humildade, né? Então aqui, mais uma vez confirmando que o temor do Senhor é a instrução de sabedoria. Capítulo 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, aqui, mais uma vez, confirmando o que é temor do Senhor. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal, né? Os homens odeiam o mal. Temer ao Senhor significa odiar o mal, significa odiar os maus caminhos, né? Dessa forma. Então, dessa forma. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas a igreja tem perdido esse temor. Tem perdido o temor do Senhor, irmãos. Nós vemos, assim, cristãos, pessoas que se dizem cristãs, né? Pecando deliberadamente, pecando sem temor, né? Falando mal dos irmãos, do próximo, sem nenhum tipo de temor. Não tem temor a Deus, né? Pecam, mentem, enganam, né? Tudo isso, prática, né? Que a Bíblia condena, né? E as pessoas perderam o temor do Senhor. Não estão mais voltadas, né, preocupadas em perder a presença de Deus, sabe? Estão pecando sem temor, né? Estão pecando aí deliberadamente, seguindo os desejos do seu próprio coração. Entram, às vezes, nas internet, nas redes sociais e assiste, coloca os olhos naquilo que não pode ver
e sem temor nenhum assistem, né, e coloca os olhos em coisas imundas, né, que te contamina o corpo, contamina sua mente, seu coração. Então, perderam, o temor do Senhor se perdeu dentro da igreja. É muito triste nós vermos isso que está acontecendo, que o temor do Senhor se perdeu, né? Nós vemos isso, né? Nitidamente a gente vê. O terceiro ponto, terceiro valor perdido, é a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, a busca pelo conhecimento da palavra, se eu não tenho conhecimento, também não consigo obedecer aquilo que eu não leio, que eu não estudo, que eu não medito, né? Em Josué, capítulo 1, quero abrir com você, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e então prudentemente te conduzirás. Irmãos, olha a importância de você ter um conhecimento bíblico, né? Porque essa lei eu vou meditar dia e noite, e aonde quer que eu andar, essa lei, ela me guiará, ela conduzirá o meu caminho, né? E fará prosperar o meu caminho se eu obedeço a lei do Senhor. A lei aqui representa a palavra de Deus, né? Se eu obedeço a palavra de Deus, se eu busco conhecimento na palavra, essa palavra, ela vai me proteger, ela vai me orientar, ela vai me ensinar, né? O meu proceder, o meu caminhar, né? Diante da luz da palavra de Deus, eu vou estar entendendo, conhecendo o caráter de Deus através da palavra de Deus, porque na palavra, a Bíblia, ela é tão maravilhosa, né, irmãos, que ela ensina para nós o caráter de Deus, ela ensina como nós buscamos a Deus, ela ensina aquilo que não agrada a Deus, então ela nos traz diversos ensinamentos, né? Ela é muito linda, vasta de conhecimento, mas muitos têm perdido esse amor pela palavra, tem perdido esse valor, não busca mais um conhecimento bíblico, não busca obedecer a palavra do Senhor, né? São pessoas aí que, né, estão sendo guiadas pelo desejo do próprio coração, não tem um entendimento da palavra, né? Nós vemos isso, irmãos, isso é nítido. Sabe como que você sabe disso? Né? Que as pessoas estão perdendo conhecimento, amor pela palavra? É porque ultimamente, irmãos, nós vamos na igreja e nas ministrações da palavra de Deus, você vê que a pessoa prega o que está todo mundo pregando, as mensagens que todo mundo conhece, né? A pessoa não consegue trazer algo novo para a igreja. A pessoa não tem um conhecimento bíblico para trazer aquilo que ninguém traz, ou para falar aquilo que ninguém prega. A pessoa prega aquilo que está todo mundo pregando, né? E assim é fácil, vai em várias mensagens, né, que todo mundo ministra, né? E assim é fácil, né, irmãos, pregar a palavra dessa forma. Certo que a palavra, ela se renova a cada dia. Só que você vê que as pessoas pregam exatamente as mesmas coisas, não tem algo novo, não tem um conteúdo bom para estar trazendo para a pessoa, não tem um esboço feito, né, ali. Então, nós vemos a falta de conhecimento. Por quê? Se não tem conhecimento, não tem leitura, não tem estudo, né? A pessoa não tira tempo para ler a Bíblia, não tem amor para ler a palavra do Senhor, né? Então, assim, isso é um valor perdido dentro da igreja, irmãos. Porque antes, né, nós víamos pregadores que pregavam sobre diversos assuntos, que tinham autonomia para falar sobre tudo que estava dentro da Bíblia. Porque a pessoa estudava, tirava tempo com Deus em oração e leitura das Escrituras, mas hoje nós não vemos mais esse amor. Esse amor se perdeu, né? As pessoas perderam o amor pela palavra, não buscam mais conhecimento na palavra e pregam o que todo mundo prega, né? Então,
E dessa forma, então nós vemos isso, uma falta de conhecimento, falta de amor pela palavra de Deus, né? Essa é a terceira dracma que se perdeu, o terceiro valor perdido dentro da igreja, a falta de conhecimento, a falta de amor, né? E a falta de obediência à palavra, porque como que eu vou obedecer a algo que eu não conheço? E como vou conhecer algo que eu não li, não estudei? Então é dessa forma, precisamos buscar por esse valor perdido, né? Se você está aí acomodado, é tempo de você se despertar. Comece a ler a palavra do Senhor. Comece a buscar conhecimento na palavra de Deus. Amém? O quarto valor perdido que o Senhor colocou no meu coração é a reverência diante da presença de Deus. A reverência. Então, as pessoas estão muito irreverentes dentro da igreja. Muito irreverentes. Quero abrir com você em 2 Samuel. Quero trazer um exemplo de irreverência a Deus aqui, irmãos. E teve um custo. A falta de reverência teve um custo para essa pessoa. 2 Samuel, capítulo 6, verso 16. Diz assim: sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Verso 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Verso 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Irmãos, esse foi o castigo pela irreverência. Aqui, enquanto a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Davi estava adorando, estava ali festejando a presença, porque a arca ela representa a presença de Deus, né, irmãos? Né? Aqui a arca ela representa a presença de Deus. Mas enquanto eles estavam ali celebrando, né, adorando a Deus, né, oferecendo, festejando a chegada da arca da aliança ali na cidade de Davi, né, ele estava se alegrando, mas quem olhou e a Bíblia fala se envergonhou e desprezou no seu coração Mical. Mical, vendo Davi adorar, desprezou Davi, né? E quando ele chegou em casa, ela veio questionar, né? Criticando a forma como ele adorava. E ali a Bíblia fala que ele falou assim: eu ainda mais me humilharei, adorarei, me humilharei diante da presença do Senhor, porque foi ele que me colocou onde eu estou, né, irmão? Então, assim, o castigo para Mical, ela não teve filhos, né? O Senhor não deu filhos a Mical pelo seu ato de reverência, né? Um outro ato de reverência também está aqui no capítulo 6, aonde Uzá, ele toca na arca de Deus, né, e segura, porque estava balançando o carro, onde a arca da aliança estava, e ele colocou a mão ali, e a Bíblia fala que ele morreu na hora, né? Ele morreu pela sua imprudência, porque também agiu com irreverência, né, ali diante da presença de Deus. É a arca que representa a presença de Deus, né? E muitos têm perdido a reverência da presença de Deus. Ou seja, são irreverentes. Aconteceu um fato comigo, o Senhor falou muito forte no meu coração. Isso foi ontem à noite, irmãos. Eu fui ministrar numa igreja e, por ética, não posso dizer o nome da igreja, mas eu sei que o que eu vi nessa igreja tem várias outras, né? Mas ontem o Senhor falou muito forte no meu coração sobre isso. Nós estávamos no culto e o culto acontecendo e algumas pessoas com o celular na mão ali, sabe? Eles não estavam assistindo o culto, não estavam prestando atenção em nada. Estavam no celular ali, trocando mensagens, né? E o Espírito Santo
me incomodou, queimou meu coração por 2 vezes. Meu coração, ele queimava mesmo. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou assim, filha, você está sentindo zelo, né? Aí trouxe no meu coração o zelo pela tua casa, o zelo pela tua casa me consumirá, né? E o Senhor trouxe aquele verso bíblico no meu coração, o Senhor falou assim, filha, é o zelo. É isso que você está vendo aqui, a irreverência, a presença de Deus. As pessoas não estão tendo reverência pela presença de Deus. Quando entra dentro da igreja, estão, né, no celular, estão ali conversando. A falta de reverência é muito grande, né? Nós estamos ali, a Bíblia fala, né, irmãos? Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, né? Guarda, né, irmãos? É melhor ficar ouvindo o que as pessoas têm a dizer do que falar, do que ficar ali, né, com falta de reverência, ou às vezes fica rindo, fica conversando, não tem mais reverência, irmãos. Fica se levantando de um lado para o outro, não presta mais atenção no culto, as pessoas não estão mais com sede da presença de Deus, não vão mais para a igreja para ouvir Deus falar, mas vão ali apenas para rever amigos, né, como se fosse qualquer outro lugar, perderam a reverência. Irmãos, e como que o Espírito Santo vai vir sobre esse lugar? Como que o Espírito Santo vai vir, sendo que a presença dele não é mais desejada? Sendo que as pessoas demonstram isso nas suas atitudes. A presença de Deus não é mais desejada. Eu não desejo a presença de Deus. Por isso que eu estou aqui, com o celular na mão, estou conversando, né? É isso que você está dizendo, né, nas suas atitudes para o Espírito Santo. Porque quem deseja a presença de Deus, quem vai para a igreja desejando e ansiando pela presença de Deus, irmãos, age diferente. Chega lá, fica em espírito de oração. Chega lá, começa a orar, começa a buscar, começa a louvar, começa a adorar. Fica ali ouvindo, prestando atenção. A pessoa tem sede, é diferente, irmãos. As atitudes mostram diferença, né? As atitudes mostram uma diferença, né? Quando nós temos a reverência diante da presença de Deus, estamos ali para buscar a Deus, né? É diferente, né? Irmãos, e a quinta dracma perdida, o quinto valor perdido dentro da igreja é a oração. É o amor pela oração, o amor pela intimidade com Deus, né? Então, irmãos, esse é o quinto valor perdido. As pessoas também perderam o amor pela oração. Antes nós chegamos, você pode perceber isso que eu estou falando que é verdade. Chegávamos na igreja, o culto começava às 7h30, mas 7 horas estava todo mundo lá. E passávamos todo mundo de joelhos dobrados, orando, meia hora antes de começar o culto. As pessoas orando, buscando a presença de Deus ali, né? Então, quando o culto começava, né, a presença do Senhor já estava naquele ambiente, porque tinha um ambiente de oração, né? Tinha um ambiente onde a presença de Deus ela era desejada. As pessoas iam com sede, né? Chegava meia hora antes para orar, a igreja abria, já tinha irmãos na porta esperando para começar a orar, para buscar a Deus antes do culto. E hoje nós não vemos mais isso. Não vemos mais uma igreja de oração. Pouco se vê igreja de oração, irmãos. As pessoas não querem mais orar. Quando se marca uma reunião de oração, as pessoas não vão, né? Círculo de oração, você pode contar quantas irmãs, às vezes tem 20, 25 irmãs na igreja, mas só vai 10 pessoas, às vezes nem isso, às vezes vai 5, 6. Então nós vemos as pessoas, irmãos, perderam o amor, né? Perderam o amor pela presença de Deus, dessa forma. E o Senhor, Ele está falando para nós resgatar esse amor pela presença. Quantos não buscam mais de madrugada? Quantos não oram mais, não buscam a Deus intimidade na oração? Antes nós víamos pessoas falando sobre intimidade com Deus, falavam assim, olha, eu orei, eu dobrei o joelho, quando eu vi, já tinha passado 1 hora, 2 horas, e eu estava ali orando, a presença de Deus tão forte, eu nem vi o tempo passar. Nós não vemos mais as pessoas falando esse tipo de experiência, porque não acontece mais, é muito triste, né? É muito triste essa falta de amor pela oração, pela intimidade com Deus. As pessoas não estão buscando. Em Salmo 63, nós vemos aqui uma diferença. Eu quero ler com você. Livro de Salmos, capítulo 63, versículo 1.
Diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Aqui o salmista, ele expõe que a sede, o desejo que ele tem pela presença de Deus, para buscar a Deus, é semelhante a uma terra seca, né, exausta e cansada, onde não há água. Assim, dessa forma, a alma dele tem sede de Deus. Assim, dessa forma, com essa sede, irmãos, como uma terra seca, cansada, exausta, nós temos que ter sede da presença de Deus. Porque hoje, esses que não têm vida de oração, nós vemos exatamente da mesma forma, é uma terra seca, cansado, exausto, né? Porque não entrega as suas preocupações a Deus, não descansa no Senhor, não contempla a sua presença, não contempla a sua paz espiritual, não contempla a paz que excede o entendimento, não consegue confiar, não consegue ter fé. Porque por que a pessoa não consegue crer o suficiente? Não consegue buscar, né, mais fé? Não consegue romper na oração, não consegue orar mais, porque não tem vida com Deus, não tem intimidade. São pessoas com o joelho vacilante, um dia ora, outro dia não. Às vezes passa meses sem orar, sem fazer um propósito de oração. Não consegue jejuar, não consegue buscar a Deus. Né? Tudo isso, as pessoas têm perdido, esses valores perdidos dentro da igreja, irmãos. E aonde nós perdemos esse valor? Aonde, irmãos? Aonde estão essas dracmas, né, perdidas, né? Que nós temos que resgatar, que nós temos que recuperar. Aqui também, em Salmos 84, olha para você ver a diferença de uma pessoa que tem desejo pela presença de Deus. Aqui, ó. Salmos 84, verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha para você ver a diferença, irmãos. Aqui está um exemplo de uma pessoa que busca a Deus com sede pela sua presença, com desejo para estar na presença de Deus, pelo desejo, né, de contemplar a presença dele, os átrios dele, né? Dessa forma, aí que fala, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então, essa é a forma que nós temos que buscar a presença de Deus, né? Com essa sede, irmãos, nessa sede. Mas aqui, voltando para Lucas, né? Como que nós vamos resgatar esses valores perdidos? Como que nós vamos buscar esses valores perdidos? Então, voltamos aqui para Lucas capítulo 15, no versículo 8. Ela acende a candeia. Irmãos, é tempo de acender candeias que estão apagadas. Eu não sei se a sua candeia ela está se apagando ou está apagada, mas é tempo de acender as candeias, assim diz o Senhor. É tempo de acender as candeias. É tempo de buscar a Deus. Aleluia. Acenda a sua candeia. Aqui no livro de Lucas 12, verso 35, voltando aqui um pouquinho, Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Irmãos, e as candeias têm que estar acesas sempre. Elas devem permanecerem acesas. Nós devemos estar sempre buscando a Deus em oração. Em Mateus 25, verso 4, também diz, né, aqui, vou só abrir lá rapidinho, que menciona a parábola das 10 virgens. Aí, quando chega aqui em Mateus 25, versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Olha aqui. As virgens guardando o azeite. 5 virgens prudentes guardaram o azeite. Ou seja, se elas tinham azeite de reserva, elas tinham candeia acesa. As candeias permaneceriam acesas até a volta do noivo. E assim o Senhor está falando. É tempo de acender as candeias. Aquelas que estão se apagando, aquelas que estão apagadas, aquelas que não têm reserva de azeite. É tempo de acender as candeias. Aleluia. E também fala sobre varrer a casa, né? Varrendo a casa, irmãos. Varrendo a casa
representam um processo de santificação e purificação. O Senhor quer que nós venhamos nos purificar de todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta da presença dEle, tudo aquilo que nos torna irreverente a Ele, todo desejo carnal, né, que nos leva a pecar, que nos leva, né, a nos contaminar, a contaminar outras pessoas também, né? Porque a Bíblia fala que aquilo que sai da nossa boca, ela contamina o homem, né? Que no caso contamina as pessoas. Porque dentro do coração também, a boca fala do que o coração está cheio. Dentro do coração tem vários tipos de mal, né? Adultérios, mortes, né? Ambição, cobiça, inveja. Então, tem muitos sentimentos malignos, né? A nossa carne, ela é pecaminosa, é uma carne pecaminosa. Aquele que é movido, guiado pela carne, ele peca o tempo todo. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que andar no Espírito, né? Andar vigilantes, andar em oração, buscando agradar o Espírito. Aquele que for mais alimentado é que vai vencer, irmãos. Se você está sustentando, alimentando o seu Espírito com aquilo que é de Deus, né? O seu Espírito, ele vai subjugar a carne. Mas se você alimenta a sua carne mais do que o Espírito, a sua carne vai subjugar, né, o seu Espírito. Então, dessa forma, aquele que for mais alimentado é que vai vencer dentro de nós, né? E busca com diligência até achar. Irmãos, busca até achar. O Senhor trouxe meu coração, busque pela presença. Busca com diligência até achar a presença de Deus. Buscar até achar. Busca até achar a sua dracma perdida. Busque para achar esses valores que estão perdidos, que você perdeu. O seu primeiro amor, né? A presença, o temor do Senhor, a reverência pela sua presença, o amor pela palavra, o amor pela oração. Tudo que foi mencionado até aqui. O Senhor fala, busque até achar. Busque até achar a presença de Deus. Busque até achar, né, esse amor pela palavra, esse amor, né, pela presença de Deus, o temor do Senhor. Busque até encontrar, irmãos. E Isaías 55, verso 6 diz, buscai ao Senhor até achar, até encontrar, né? Buscai por Ele enquanto está perto. Quero só confirmar, mas é exatamente isso. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então é isso, busca até encontrar. Buscar essa presença de Deus, até você encontrar esse temor, a reverência, até você encontrar novamente o amor pela leitura da palavra de Deus, né? Dessa forma, busque o primeiro amor. Busque, irmãos. Recupere as suas dracmas. Igreja, recupere as suas dracmas. É tempo de recuperar as dracmas, os valores perdidos. Nós perdemos com o passar do tempo. Satanás, ele nos enganou, nos dilubriou. E nós acabamos perdendo aquilo que é mais importante, a presença, o azeite, né? E aí a nossa candeia, ela se apagou com o passar do tempo. E a nossa casa se sujou novamente. Mas o Senhor está falando aqui, né? Acendam as candeias e comece a varrer a casa. E busque até encontrar esses valores, essas dracmas que se perderam na sua vida. Eu não sei o que você perdeu com o passar do tempo. Não sei o seu momento, mas o Senhor, Ele quer resgatar, Ele quer que você recupere essas dracmas, amém? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, quero orar pela tua vida, pela nossa vida, para que o Senhor, Ele venha trazer recuperação dessas dracmas na nossa vida, que nós vamos encontrar, né? Cada dracma que nós perdemos, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento quero apresentar, meu Pai, cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta oração, esta ministração. Que o Senhor venha falando ao coração, meu Pai, de cada um, meu Pai, através dessa passagem, através dessa mensagem, meu Pai.
venha estar falando ao coração, venha estar nos despertando, papai, a acender as candeias, a varrer a casa, a buscar diligentemente, meu pai, cada dracma, Senhor, que se perdeu, meu pai, dentro de nós, meu pai, nós perdemos a sua presença, perdemos a reverência pela sua presença, perdemos o amor pela sua presença, perdemos, meu pai, o amor de estar na sua casa, papai. Perdemos, Senhor, Deus, o primeiro amor, Senhor, nós perdemos. Meu Deus, perdemos o temor do Senhor. Meu Deus, perdemos, papai, o amor, papai, pela leitura da palavra de Deus. Mas eu clamo, Senhor, nesta noite, meu pai, que o Senhor venha restaurar em nós, meu pai, o amor pela tua presença, o amor pela tua casa, o amor pela tua obra, o amor pelas almas, papai, que no mundo estão perdidas, papai, esperando que nós, papai, nos levantemos, meu pai, começamos a fazer a obra. Meu Deus, que o Senhor vem, meu pai, recuperando, papai, em nós essas dracmas, esses valores, pai. O desejo pela oração, o desejo, meu pai, para buscar a sua presença, o desejo, Senhor, para orar mais, Senhor, o desejo para clamar ao Senhor, o desejo, Senhor, para ouvir a sua voz, para ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, de nós. Visita, meu Pai, as nossas vidas, Pai, nos ajude a recuperar esses valores que se perderam com o tempo. Que nós venhamos, meu Pai, te buscar e te amar de todo o nosso coração. Que nós venhamos ser tementes ao Senhor. Venhamos fazer a sua obra com amor, meu Pai, com desejo, meu Pai, com busca, Senhor. Que nós venhamos nos regozijar na sua presença. Podemos valorizar a presença de Deus quando está conosco, quando está, meu Pai, na tua casa, meu Pai, que nós possamos valorizar essa presença. Entender, meu Pai, que o Senhor está ali, papai, que nós temos, meu Pai, Deus, que ser vigilantes, meu Pai. Nós temos que te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Meu Deus, eu te peço, visita, papai, essas dracmas que se perderam e recupere cada uma dessas dracmas, Pai, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Senhor. Visita a tua igreja através dessa ministração e continue ministrando a sua palavra, Pai. Aquilo que não foi ministrado, que o Senhor venha falar, venha ministrar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, deixa essa palavra. Se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém.